Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir algo com vocês aqui, né, do cotidiano, deste mundo de louco que vivemos aí, sabe? Eu não sei, é um mundo tão difícil de manejar para quem quer, né, as coisas certas e quer ter uma vida correta, é complicado. Que a gente tenta ter uma vida correta, vigiar nossas atitudes, o que a gente não quer pra gente, a gente não fazer ao outro e tudo, mas ainda assim o mundo tá tão difícil que a gente fica indignado e consegue muitas das vezes ser atingido pelas atitudes dos outros, as atitudes que não são corretas, as atitudes de prejudicar o outro, de egoísmo, sabe, são tantas atitudes horríveis que a gente vê de materialismo, as pessoas parecendo que a vida é só aqui, que eles, tudo que tem que fazer é aqui, porque eles vão ser eternos aqui, então tem que ter, né, meio mundo de dinheiro para poder fazer acontecer e ditar regras e ser o bambambam. E sem se preocupar com o outro, você vê aí muitas das vezes quando algumas pessoas, eu vou lhe ajudar, quando você vê a ajuda, visando como é que vai tirar proveito daquela situação, daquele que está caído ali. Eu vou lhe ajudar, vem aqui fazer uma faxina na minha casa de 5 banheiros, tome 150 conto. Uma faxina que é de 280, R$ 300 pelo porte da casa e diz que está ajudando. É nesse nível que eu fico, sabe? É, sufocada com o mundo, tentando fazer o certo, vigiando minhas atitudes com o próximo para a gente não perder o sono, que a maioria desses ansiedade e etc que tem por aí por atitudes que as pessoas fazem com o próximo e depois ficam sobrecarregados sem conseguir dormir, e que eu duvido que se não for algo psíquico que a pessoa tenha, a maioria das ansiedade e depressão que muita gente tem por aí é respaldo das suas atitudes com o próximo. Porque tem muita gente ruim no mundo, viu, meu amigo? Sem preocupar, sim, com o mínimo. Não é obrigado você fazer nada, você não quer fazer pelo outro, você não é obrigado. Faça a sua parte e ponto. Mas as pessoas dizerem que quer ajudar quando você vai ver ajuda, é algo que ele também está se beneficiando naquela ajuda, aí fica difícil. Aí você vê o quanto o mundo está difícil, né? Pra gente estar suportando tudo isso e muitas das vezes a gente fica inquieto e agoniado com isso, é bem verdade, mas é uma inquietação, uma insatisfação de forma diferente, porque não é um mal que a gente está causando, a gente está se sentindo mal pelo mal que o outro causa e como se nada aquilo fosse para ele, nada atingisse ele, entendeu? Então esses tipos de atitude deixa a gente sufocado com esse mundo que a gente está vivendo hoje, sabe? Enfim, complicado, né? Mas aí a gente vê as pessoas enlouquecidas em TNT, né? A gente tem que batalhar, porque infelizmente a gente não vive sem, mas eu fico indignado com as formas que as pessoas sabem, muitas das vezes se aproveitam da miséria dos outros. E a pior coisa que tem, que eu fico, sabe, passo mal e chego, regurgito, é ver alguém se aproveitando da miséria do outro, se fingindo de querer ajudar, de ser bonzinho, só que né, atrás daquele bonzinho ele tá levando vantagem. Então esse é o pior tipo de coisas que a gente vê, que a gente se indigna e muitas das vezes não pode fazer nada, né? E as pessoas acham que tô levando vantagem, tô de boa, tô morando em tal lugar, tô pagando meus boletos, pois pagar boleto é o de menos. O difícil da vida de gente que anda errado é pagar o preço por as atitudes que acha que é certo, que está levando a vantagem, que o dinheiro ali vai, entendeu? O difícil é pagar o preço dessas atitudes com o próximo. O difícil é essas atitudes aí, que é o que a gente vê hoje. Eu mesmo ando indignada.
anojada, Deus me perdoe, meu Pai. Peço perdão a Deus todo dia, porque a vida é maravilhosa se a gente olhar assim, sabe, no contexto da criação de Deus. Não tem nada mais lindo, mas o ser humano torna difícil e a gente toma nojo das coisas e do mundo devido a essas atitudes de mundos. Mas por outro lado também a gente tem, sabe, a fé que a justiça do homem pode ser comprada, mas a de Deus não. E também a gente tem que se alegrar. Eu me alegro quando eu imagino que. Me alegro quando eu imagino que, sabe, o ser humano pode plantar maldade na vida da gente, mas que a gente não tem que revidar na mesma moeda e sujar nossa, sabe, nossa alma, se contaminar, perder nossa comunhão com Deus, nossas bênçãos que a gente pode receber, nossa salvação, porque fulaninho foi lá, fez maldade e a gente vai querer revidar, não. Simplesmente a gente tem que lembrar que toda plantio do mal que fulaninho fez contra a vida da gente, a colheita é na vida dele, não é na minha. Portanto, vai me indignar? Vai. A vontade da carne é ir lá e revanchar e botar ele para sofrer na mesma, assim, mas isso não pertence a mim. A justiça pertence a Deus. E a partir do momento que eu for me indignar e querer fazer com minhas próprias mãos a justiça, Deus sai e entra a minha é falha, e a minha vai surgir colheitas amanhã ou depois sobre a minha vida. Porque a partir do momento que eu também tive uma atitude negativa, eu não confiei em Deus e aquelas atitudes negativas que eu tive vai respingar sobre a minha vida. Embora eu fui num estado de defesa, mas mesmo assim, entendeu? Então, o que a gente tem que pensar da vida é o seguinte: deixa esse pessoal fazer de tudo e acontecer aí, né? Achar que a vida só é eles estarem ilesos aí e é fácil, porque pagaram, né? Tão de bem aí. O difícil é a colheita das atitudes, enfim. E a gente tem que pensar o quê? Tão somente que quando alguém plantar maldade na sua vida, a colheita é dele, não é sua, não se preocupe nem um tanto. A gente se indigna e indigna, porque somos humanos, porque a gente gosta das coisas corretas, mas não se indigne a ponto de querer ir, sabe? Tirar satisfação e ir no mesmo nível. Bota o seu joelho no chão, ore e entregue que a justiça você vê mais tarde ou mais cedo. Quem confia em Deus pode passar lutas, vem uma e outra, e você dizendo, ai meu Deus, será que não tá vendo, não? Porque quando a justiça vem, meu irmão, é certíssima e não falha. Portanto, é esse recadinho que eu quero deixar hoje. Quando alguém plantar maldade na sua vida, não se preocupe, porque a colheita é na vida dele, não é na sua. Siga, se restitua, se ressignifique, engula. Claro que desabafe, é evidente, porque senão a gente acaba adoecendo, somatizando no corpo, porque muitas coisas que a gente passa, mas em momento algum levante um dedinho só, seu sequer, para contra essa pessoa, porque a colheita é na vida dela e mais tarde ou mais cedo a resposta chega. E Deus é com aqueles que andam com integridade de coração, são justos, a gente pode pagar o preço que for, mas na hora certa Deus vem e faz da melhor forma possível, na melhor hora. Forte abraço, até o próximo encontro.